Fala, empreendedor! Estamos começando mais um podcast da Wido Logos. Aqui é o podcast onde a gente vai falar sobre dicas de marketing, vendas, atendimento e gestão. Tudo que você precisa para alavancar os seus resultados e para tirar do papel o seu sonho de empreender. Tudo diretamente da maior agência de design do Brasil. É isso aí. Hoje nós vamos falar sobre atendimento ao cliente. E, cara, quem nunca passou pelo aquele desafio de ser mal atendido, de falar que eu nunca mais vou comprar da empresa? Todo mundo, né? Pois é, hoje eu trouxe aqui a Tereza do time da Wido Logos. Fala, pessoal, tudo bem? E o João, que trabalha com a gente também, a Millennials. Olá, pessoal, tudo bem? Show de bola. Tereza, você trouxe aí alguns números de uma pesquisa da Microsoft, que eu vou deixar você falar esse nome bonito, porque ficou bom na primeira gravação. Então, de acordo com o estudo da Global State of Multi-Channel Customer Service Report, Uau! gastei todo o meu inglês, não me peça mais para falar inglês hoje, elaborado, que a Microsoft elabora todo ano, pelo menos 79% dos consumidores brasileiros já desistiram de fazer negócios com uma empresa por conta de uma má experiência no atendimento. Acho que, infelizmente, hoje isso é uma realidade aqui no Brasil, né, gente? Incrível, né? Para conversar com a gente hoje sobre esse tema tão importante, eu trouxe o João Cardoso, que ele é Head de Atendimento, de Experiência ao Consumidor na Wido Logos. Desde 2016. 2016. Tô nessa batalha desde 2016. Boa. Fala aí, João. Então, o João tem bastante coisa para compartilhar com a gente, né? Nesses 4 anos de experiência dele na Wido Logos, ele lidera um time lá. E aí, assim, para a gente começar aqui a nossa conversa, eu tenho mais 3 informações, 3 dados importantes. Um deles fala que 32% do público não consegue resolver seus problemas ou encontrar informações online para ajudar. Outros 24% precisam contatar a empresa várias vezes até para resolver o mesmo problema. E 19% são transferidos para vários agentes até conseguir contato com a empresa e resolver alguma questão. Infelizmente, como a gente está falando, né, esse é um cenário atual aqui no Brasil. Todo mundo já passou por uma experiência como essa. E aí, conta pra gente, João, como é que você vê esse cenário do atendimento no Brasil hoje? A qualidade do serviço de atendimento no Brasil, ela tá caminhando em passos muito lentos. Basicamente, a gente é muito marcado pela experiência, e quando eu falo a gente mesmo como cliente, é marcado como uma experiência ruim quando a gente lida com alguma empresa. É muito difícil você gravar uma experiência boa e levar isso pra frente, porque é muito mais fácil você replicar uma opinião negativa que você teve em relação a qualquer relação que você teve com qualquer empresa. Já dizia alguns estudos de marketing, né, que você atender bem um cliente, ele vai replicar isso para 10 pessoas. Se você atender mal, ele vai replicar isso para 100. Exatamente. Com as redes sociais, para milhares, né? Sim. Exatamente. Com as redes sociais, principalmente, é muito mais fácil você replicar a opinião negativa e você juntar um exército que às vezes nem conhece aquele serviço ou produto e tá lá concordando com você. É muito fácil você se identificar como opinião negativa. Dentro do cenário do Brasil, as pessoas costumam associar atendimento àquela coisa muito robótica, aquela coisa muito, não vou conseguir te ajudar, me desculpa, porque tá muito acima da minha capacidade. Você cancelar um serviço de telefone ou você mudar o seu pacote de TV é um tormento no nosso país. E as pessoas costumam associar atendimento de empresa, se você falar no telefone, se você falar pessoalmente com qualquer pessoa, com qualquer um, com pessoas que não vão conseguir resolver o seu problema num primeiro momento. Então, até replicando um pouco o que os dados estavam falando, as pessoas passam por muitas pessoas antes de conseguir resolver o problema. E isso é a situação do atendimento no Brasil no momento. Sim. E aí, mas assim, de uma forma geral, para o empreendedor que está do outro lado do balcão, explica para a gente como você estabelece um processo de atendimento. A gente sabe que um processo de atendimento, como qualquer outro processo, ele tem início, meio e fim. E aí, como que você estrutura isso lá na Wido Logos? Atendimento começa muito antes do cliente efetivamente comprar o seu produto ou você adquirir o seu serviço, né? Desde o momento que ele entra em contato com a sua empresa, ou até mesmo acha a sua empresa na internet ou em qualquer lugar, o teu atendimento já está começando ali. Pra falar a verdade. Como você se porta, como você se mostra, desde o primeiro momento que o cliente identifica isso, ele vai levar essa opinião pro resto da experiência, adquirindo o produto ou não. Às vezes ele nem precisa comprar o teu produto para ter uma opinião sobre o teu atendimento, sabe? Antes de comprar, ele já tá com esse conhecimento em relação ao que você tá apresentando pros teus clientes. Quando ele compra, entra em contato com o vendedor, até numa loja física, ou então até num chat de um e-commerce para poder adquirir um serviço, isso já é atendimento. A partir do momento que ele paga e começa a lidar com o produto ou com o serviço, e tem algum tipo de problema, ou até quer fazer um elogio, tem que ter um time ali disponível para poder escutar esse cliente. E a partir do momento que, por exemplo, ele compra um shampoo e o shampoo acaba, e ele precisa saber onde compra um novo,
também é atendimento. Uhum. Atendimento, as pessoas costumam dizer que atendimento é a partir do momento que o cliente está inserido dentro da empresa, comprou um produto, comprou um serviço. Atendimento, na verdade, é um ciclo que nunca acaba. Todas as etapas do processo do cliente dentro de uma empresa, início, meio e fim, são atendimento. Muito bom. E é legal que a gente falou nos outros episódios sobre pontos de contato, né? E a gente entende que o cliente tem pontos de contato em diversas fases no processo de compra. Como você falou, mesmo sem ele comprar, ele recebe atendimento, ele recebe alguma experiência. E o desafio do empreendedor hoje é ele transformar todos esses pontos de contato. E lembrando, né? Atendimento não é só a pessoa executando, né? Se você tem um software, um site, um sistema, aquela usabilidade, aquela experiência que ele está tendo também faz parte do corpo de atendimento. Então, o desafio do empreendedor, como eu estava falando, é transformar todos esses pontos em experiências positivas para o consumidor. É isso, João? Exatamente. Você falou agora, por exemplo, de não precisa ser alguém físico, uma pessoa mesmo atendendo. Eu li uma pesquisa, não vou me recordar agora onde, que as pessoas, em relação até atendimento, como eu estava falando de empresas de canal a cabo ou então de telefone, preferem ser atendidas pelo robô do que por uma pessoa efetivamente. Incrível. Porque o robô, você basicamente não tem o que discutir. Ou é sim ou não. Ele vai fazer ou não. Não, é legal você falando isso. A primeira parte que você falou, eu falei, caralho, robô, como é que alguém pode pensar nisso? Desculpa o palavrão, mas faz parte do show. Mas eu prefiro falar no iFood do que, né, falar com ninguém e pedir uma comida do que ligar para um restaurante. Que eu sei que eu vou conseguir completar minha ação de uma forma muito mais efetiva. Então, de fato, às vezes, até sem a gente pensar, a gente, de fato, está migrando para os robôs em vez de estar querendo falar com a pessoa E nem é física. só para reclamação, não. É para tudo, né? Porque mesmo que você queira cancelar um serviço, ou como o exemplo que você falou do iFood, você está fazendo tudo sozinho. Não tem... O intermédio está sendo entre você e uma máquina. Sim. Se tiver algum erro, foi alguma coisa que talvez você colocou ou alguma falha no software. Isso já é atendimento. E eu Boa. vejo duas coisas importantes, assim, do que a gente está conversando aqui. A primeira de todas, eu acho que é a palavra experiência, né? Eu acho que em qualquer tipo de gestão, a gente tem que se preocupar com a experiência do cliente. Como o Gustavo falou, a experiência não necessariamente ela vai vir de um contato pessoal, ou seja, humano, né? Ela vai vir de todo o processo. A gente vê, por exemplo, em lojas físicas hoje, né? A multissensorialidade, que quando você entra numa loja, você vai na Farm, que é uma loja muito conhecida aqui no Rio, já tem o cheiro específico da loja, tem a música específica da loja, você se sente em contato com a marca só de pisar ali dentro daquela loja. Então, acho que a experiência é tudo isso, e o empreendedor ele tem que estar preocupado com todo esse processo. Iluminação, espaço Sim. físico, música, cheiro, tudo isso você pode trabalhar. Você tendo um espaço físico, você tendo um virtual, você pode trabalhar de outras formas também. Exatamente. E a outra palavra, eu acho que é a multicanalidade. A gente está falando aqui de robô, o atendimento, a gente tem o atendimento por vários canais. Então, a gente pode atender o cliente por telefone, por e-mail, por rede social, WhatsApp, chat ao vivo, os robôs. Tem o autoatendimento também, onde o cliente mesmo tira as dúvidas dele. Então, assim, eu acho que se preocupar com uma multicanalidade hoje é um diferencial competitivo, né, para qualquer empreendedor. A palavrinha da moda é omnichannel. Exatamente. E aí, só que são muitos canais e eu acho que a dúvida de quem está começando é qual investir e de quem já está no mercado, como gerenciar tantas opções. E aí, como que você vê isso, João? E quais são os canais? Também, de repente, é legal a gente trazer para eles o que a gente usa na Edulogos, né? A gente trabalha com canais, vários canais na Edulogos. Perfeito. Na verdade, essa pergunta meio que se desdobra em duas. Existe o empreendedor que está começando o negócio agora, que às vezes não tem o capital suficiente para investir num time de atendimento robusto, que vai dar conta nesse atendimento omnichannel. E tem o empreendedor que realmente já tem todos esses canais e precisa saber como lidar com todos. Primeiramente, para quem não tem condições no momento de ter um time de atendimento para poder colocar e distribuir entre todos esses canais, a melhor forma e a melhor dica que eu posso te dar faça que o seu cliente se resolva sozinho. O autoatendimento talvez seja o principal de todos esses canais de atendimento. Caso você tenha um site, por exemplo, seu site tem que ser intuitivo, seu site tem que ser fácil, para a pessoa conseguir resolver tudo sozinha, sem precisar pedir ajuda. Pedir ajuda já é negativo para a pessoa. Se você tem uma loja, a pessoa tem que saber exatamente onde está cada seção. Se ela quer comprar uma roupa feminina, ela vai para a seção feminina. Se ela quer comprar uma roupa masculina ou uma roupa infantil, ela vai para seções específicas disso. O cliente se virando sozinho, o cliente sabendo se atender, a gente já começa dando um start maravilhoso no seu time de atendimento, no seu canal de atendimento.
E você acha que a gente pode começar a antecipar essas dúvidas pensando na dor, onde é o gatilho para eu começar a antecipar as principais dúvidas do meu cliente, para o meu negócio? Na verdade, o cliente te dá o feedback perfeito para isso. O melhor canal para você adquirir pontos de melhoria para o teu negócio é o teu próprio cliente. Se o seu cliente está se dando o trabalho de falar para você, ó, isso aqui está ruim, eu não gostei, quer dizer que ele vê uma oportunidade de melhoria para você. Talvez quando ele volte da próxima vez e veja esse problema resolvido, isso seja um gatilho mental muito bom para ele. Olha só, eu fui escutado. Aquela empresa me escutou. Então, quando você tem esse feedback do cliente, com ele diretamente falando para você, olha só, não gostei de X e Y, a gente consegue resolver isso? Você tem que se perguntar como empreendedor, como dono da empresa, eu consigo resolver isso? É fácil para mim? Eu consigo tirar esse problema do caminho do meu cliente, já que ele se deu o trabalho de me falar que aquilo é um problema para ele? Porque não é só aquele cliente que tá tendo aquele problema. Se a pessoa consegue indicar alguma coisa de ruim que teve no teu processo como um todo, desde o momento da venda até a finalização, é algo que pode ser melhorado, porque não é só ele que tá falando isso, não é só ele que tá pensando isso, mas ele é o único que teve a coragem de ir lá falar pra você, porque ele quer a melhoria do negócio que aparentemente ele gostou, certo? E seja independente do canal, você antecipar essas dúvidas, esses problemas, você consegue disponibilizar já a resposta, como a gente está falando da questão do autoatendimento. Se eu vou até um site para fazer uma compra e já tem lá um FAQ e eu consigo tirar minhas dúvidas lá e resolvo meu problema sozinho, ótimo, minha experiência foi sensacional. Exatamente. O FAQ é basicamente o Dúvidas Frequentes, né? Uma página que você pode ter na internet. Não é uma solução tão acessível para todos, porque não é toda empresa que tem um site, por exemplo, mas é uma ferramenta que pode ser disponibilizada em literalmente qualquer canal. Se você, por exemplo, abre uma página do Instagram e coloca lá na sua legenda algumas dúvidas frequentes do seu cliente, você já tem lá um canal de autoatendimento que uma pessoa, poxa, quero comprar nessa loja, será que eles cobram frete? Você já consegue tirar uma dúvida do cliente antes mesmo dele procurar você para tirar essa dúvida. Sim. Isso não quer dizer que a gente vai resolver o problema de todo mundo automaticamente, né? Exatamente. A gente fala muito sobre o mito do self-service, que é o cliente fazer tudo sozinho. Isso quer dizer que a gente diminui a quantidade de toques que o cliente vai ter na empresa, e até antigamente, muito antigamente, tinha-se a história de que se você tem um site online, você não precisa botar o seu número de telefone disponível, porque o cara tem que se virar sozinho. Isso é verdade, João? De jeito nenhum. Sempre vai ter o cliente que não vai conseguir encontrar informação ou às vezes não tem acesso àquela informação. Então, o Omnichannel, esse atendimento em diversos canais, ele é essencial. Se o cliente não conseguir descobrir a resposta sozinho, não conseguir a informação de forma individual, você precisa ter alguém disponível em qualquer canal que seja que você tenha disponibilidade, seja telefone, às vezes por um e-mail, às vezes até mesmo WhatsApp. Hoje em dia o WhatsApp é extremamente utilizado para isso. A própria We Do Logos, ela tenta ao máximo juntar o melhor dos dois mundos. A gente tem um FAQ, uma página de dúvidas frequentes, que a gente sempre alimenta com novas perguntas quando a gente vê que tem alguma dúvida que a gente não identificava do cliente. E também tem o atendimento Omnichannel em vários canais. A We Do Logos, ela atende por e-mail, telefone, chat, WhatsApp, pelas próprias redes sociais. A gente tenta estar em todos os lugares possíveis para que onde a pessoa levante a mão, a gente esteja lá para bater. Uma das respostas da pergunta da Tereza, que é qual canal priorizar, e aí é o que aconteceu com a gente, né, João, lá na We Do Logos. A gente foi empurrado para atender o cliente em alguns canais. Então, antigamente, a gente não fazia venda pelo WhatsApp. Então, os clientes começaram a pedir o contato pelo WhatsApp. Então, o time de vendas começou a ter o WhatsApp, o time de atendimento não. E aí, agora começou a ser muito mais os clientes solicitando atendimento pelo WhatsApp, não só venda, mas também atendimento, né, suporte e relacionamento. E a gente está introduzindo isso cada vez mais no nosso time. Então, o cliente vai empurrando você. Se o seu cliente começar a te perguntar pelo Twitter, e ele for um volume grande, você vai começar a atender aquele tipo de cliente, aquele perfil de cliente pelo aquele canal. Não quer dizer o que funciona para a gente vai funcionar para você. Então, verifica onde está vindo a maior quantidade de perguntas, de dúvidas, de contato. Pode ser no comentário do YouTube, pode ser no Facebook, no inbox, pode ser no seu inbox pessoal. Então, não importa. Observa e define qual você vai priorizar. E vai introduzindo aos poucos. Para a gente é um desafio hoje, né, João? Pode falar um pouquinho do nosso desafio na We Do Logos até, de introduzir o WhatsApp dentro do time de atendimento. Exatamente. Desses 4 anos que eu tô na gestão do time de atendimento, foram vários fluxos diferentes de canais de atendimento principal que a gente teve. Logo no começo, as pessoas ligavam muito e mandavam pouco e-mail. Depois inverteu. A gente começou a receber muito e-mail
e a ligação caiu. Em determinado momento, as pessoas chegavam no chat de forma absurda comparada aos outros canais. E hoje em dia a gente foi literalmente empurrado para o WhatsApp. O WhatsApp, apesar de ser um meio de comunicação muito simples, ele também é um desafio para a empresa, porque você precisa ter um profissional para estar disposto ali no WhatsApp, justamente pela rapidez de atendimento que a pessoa exige quando está no WhatsApp. E o WhatsApp não é amigável para a gestão de um grande volume. Né? Exatamente. Esse é o principal, acho que é o principal problema que a gente tem. Né? O próprio aplicativo oficial do WhatsApp, o WhatsApp Business, ele não é tão assim robusto para a gente conseguir, por exemplo, segmentar o nosso atendimento. Se a gente disponibiliza um número de atendimento para a empresa, é esperado que literalmente qualquer pessoa que tenha qualquer dúvida de venda, de estratégia de marketing, de atendimento, entre em contato pelo mesmo canal. O próprio aplicativo do WhatsApp ele é muito limitado para a gente conseguir fazer essa distribuição, por exemplo. Existem ferramentas que podem ser utilizadas para esse tipo de gestão, mas não são oficiais do canal do WhatsApp. Então, é um processo que precisa muito melhorar. Até mesmo a própria ferramenta oficial precisa pegar alguns feedbacks, principalmente de divisão de área. Porque às vezes o fluxo de WhatsApp, como a pessoa está querendo ali a resposta imediata, o WhatsApp você manda mensagem para seus amigos, você está querendo alguma coisa, uma resposta rápida. Quando uma pessoa entra em contato com uma empresa, ela também está querendo esse atendimento mais rápido. Então, é muito importante vocês se atenderem pelo WhatsApp, vocês prestarem bastante atenção em relação ao fluxo de resposta e ao tempo de retorno para o cliente também. Boa. E aí tem uma polêmica, né? Eu acho que no WhatsApp, porque, como você bem pontuou, quem manda mensagem no WhatsApp, seja comercial, seja pessoal, espera uma resposta imediata. E às vezes essa pessoa tá com uma dúvida no sábado à noite. Às vezes essa pessoa tá com dúvida no domingo de tarde, você tá almoçando com a sua família. Como lidar com isso? A resposta tem que ser imediata até que ponto? Como você lida com essa questão? Dentro da Widologos, vou usar o exemplo da Widologos classicamente. A gente tem o WhatsApp para método de atendimento mais rápido, mas o atendimento continua sendo feito em horário comercial. A gente tem um número de WhatsApp disponível para justamente dar essa facilidade para o cliente de encontrar a gente, talvez não querendo mandar um e-mail ou ligando no telefone para a gente. Mas é importante definir limites, porque existem clientes que querem ser atendidos no domingo às 8 horas da noite. Só que não existe, por exemplo, dentro da Widologos atendimento no domingo às 8 horas da noite. Se a sua empresa disponibiliza esse tipo de atendimento, é tudo maleável. Você consegue ver se você consegue disponibilizar esse tipo de atendimento. Mas, normalmente, empresas continuam fazendo atendimento focado dentro do horário comercial. É importante definir esse limite para o cliente também, porque senão vai ser mais um canal que não vai ter resposta dentro do momento que ele está querendo e vai causar algum tipo de frustração para ele. Porque não adianta a gente ter vários canais e não atender bem todos eles, né? Então, a partir do momento que você disponibiliza o WhatsApp como uma ferramenta, é importante que você dê a melhor qualidade possível, e eu acho que definir esse limite é atender padrões de qualidade também. Exatamente. Né? Existem algumas exceções, obviamente, porque a gente consegue... Tem cliente que só pode mandar mensagem naquele horário e a gente tenta... dentro da Widologos, claro, tentar fazer uma quebra dessa regrinha. Mas, no geral, é sempre bom definir algum tipo de horário. Porque o seu próprio cliente pode ficar aguardando uma resposta que não vai ter. E os nossos clientes podem ficar tranquilos que domingo, 8 horas da noite, a gente não vai responder, mas domingo, de 9 às 18, a gente vai responder. Então, a gente atende todos os dias da semana, literalmente, de domingo a domingo, no horário comercial. E também é uma coisa que a gente foi agregando ao tempo. A gente inicialmente era só de segunda a sexta, a gente introduziu o sábado e depois de um tempo a gente introduziu o domingo também nesse perfil. Você vai vendo que você vai construindo o seu time de atendimento, você vai construindo o seu processo de atendimento com as demandas que estão vindo. Se todo mundo só ligasse pra gente, falasse com o nosso time de segunda a sexta, a gente não precisaria ter um time de plantão sábado e domingo. Então, você precisa observar, entender o momento que a sua empresa está vivendo, para você conseguir colocar. Gustavo, mas eu perco venda se eu não tiver alguém meia-noite. Cara, a gente também perde venda se não tiver meia-noite. Mas hoje, se a gente for olhar os números e colocar alguém 24 horas, a gente vai perder mais do que ganhar. Então, observe, porque pode ser que chegue um momento que faça sentido para a gente ter um atendimento 24 horas. Hoje não faz sentido, numericamente. Não quer dizer que a gente não vai atender alguém. Certamente está perdendo alguém ali que precisaria de uma venda ou de algum contato naquele momento. Mas você precisa, a empresa ela precisa resolver o problema das pessoas de uma forma sustentável. Não adianta apenas resolver o problema da pessoa e você quebra a sua empresa. Então, sempre tem que ficar de olho nisso.
É a chave também conhecer o seu público, né? Entender qual é o canal que funciona para ele, onde ele busca, como a gente já falou aqui. E aí, conhecendo o seu público, você também entende a linguagem que você fala com ele, né? Que eu acho que é importante você se comunicar com o seu público na linguagem dele. A gente tem aquele case super famoso da Netflix, né? De como ela se comunica nas redes sociais, e é super sucesso. E aí, às vezes, eu vejo algumas empresas querendo usar a mesma estratégia de comunicação da Netflix num negócio que não tem nada a ver. E eu acho que Teve até um caso do Banco do Brasil, que o Banco do Brasil, acho que falou com um cara de uma forma, né, cool, de uma forma leve, infelizmente, aquela pessoa, aquele cliente tinha acabado de perder a mãe e, cara, foi um bafafá gigante. sim, Então, tem que entender se a sua empresa tem esse perfil, qual o momento que está vivendo, com quem você pode fazer certas brincadeiras, claro, né? Não é, pega o que está funcionando, Nubank, pega o que está funcionando e copia. Não. De exato. repente, para o seu negócio não funciona Porque eu assim. acho que existem cases de sucesso de empresas grandes como a Nubank, como a Netflix, que inspiram, mas a gente tem que tomar o cuidado de conhecer o nosso público e entender se aquela linguagem funciona ou não. Na do Logos, como que a gente identifica isso, João? Como é feita essa comunicação? Basicamente, como eu estava logo no começo, quando a gente estava conversando, a gente tenta não ter as coisas robotizadas. Mas, obviamente, isso é tudo questão de momento. Esse case que você falou em relação eh, ao Banco do Brasil e a pessoa que tinha perdido a mãe recentemente, é um notável exemplo disso. É impossível a gente dar um atendimento diferenciado para um cliente se aquele não é o momento dele. O atendimento diferenciado normalmente nunca parte da gente. Isso é uma dica que eu dou para todo mundo que está começando lá na Oi do Logos, no atendimento principalmente, para sentir o cliente antes de fazer de dar qualquer tipo de passo, sabe? Quando você pega o telefone, a gente prioriza bastante atendimento no telefone inicial, logo na Oi do Logos, você consegue sentir a vibe do cliente. Às vezes o cliente é extremamente formal, mas consegue conversar com você de forma totalmente informal. O advogado tá lá fazendo piada com você no telefone. Mas existe também aquela pessoa que trabalha fazendo um show de comédia e também tem um atendimento mais sério. É importantíssimo você conhecer o seu cliente e não tratar cada caso como se fosse único. Desculpa, não tratar cada caso como se fosse universal. Basicamente, cada cliente quer ser tratado de forma diferente e não é necessariamente guiado pelo tipo de negócio que ele tem, a segmentação dele. Dentro da Oi do Logos, como é que a gente faz? Quando a gente liga para o cliente, a gente dá um processo de boas-vindas para ele, para justamente conhecer um pouco mais do cliente, poder falar que a gente vai ter um time de atendimento disponível para ele para caso de qualquer dúvida ou solicitação. E é nessa ligação, talvez a mais importante de todo o processo de atendimento que a gente tem, que a gente conhece nosso cliente. Que a gente vai ver se ele está empolgado, se ele está com o pé atrás, se ele está feliz, se ele está passando por um momento ruim. E é nesse momento que a gente consegue até internamente definir como que a gente vai falar com ele. Até para ajudar o nosso ouvinte, o nosso telespectador aqui do YouTube, a ligação de boas-vindas ela acontece logo após a venda para o cliente. Não é isso, João? Exatamente. Assim que o cliente adquire um projeto efetivamente com a gente, já é designado um gestor do nosso time de atendimento para cuidar dele. E quando eu digo cuidar, é literalmente cuidar de tudo. Qualquer dúvida, qualquer solicitação, seja esqueci minha senha, seja preciso de uma opinião pessoal, qualquer coisa que o cliente precise dentro da Oi do Logos, a gente tem um gestor designado para ele. Esse gestor, quando recebe esse projeto, entra em contato com esse cliente prioritariamente por telefone. A gente insiste no atendimento por telefone, inclusive, até conseguir falar com o cliente, para justamente ter esse pontapé inicial de feeling, que a gente chama. É isso aí. Porque é nesse momento que a gente vai saber como a gente vai lidar com ele. E aí você pode estar se perguntando, mas João, você acabou de falar que tem que ser tudo self-service. Pessoal, a gente tentou fazer esse boas-vindas por e-mail, mas de fato causa uma diferenciação, causa um impacto muito maior. A gente finaliza muito mais projeto, deixa o cliente muito mais feliz quando esse primeiro contato é por telefone. Exatamente. Uma coisa não exclui a outra, na verdade. A gente também manda por e-mail. A gente continua mandando um tutorial muito gráfico para o cliente por e-mail. A gente continua disponibilizando todas as nossas formas de autoatendimento, mas a gente também coloca a cerejinha do bolo, que é justamente esse contato por telefone. É isso aí. Na Oi do Logos a gente tem uma equipe de atendimento, que é liderada pelo João. Mas, assim, eu como time de marketing, às vezes eu também recebo contato de cliente, porque a gente tem alguns canais de e-mail marketing, de WhatsApp, onde o marketing fala com o cliente, e muitas vezes isso chega até a mim. Então, eu acho legal também a gente falar sobre a importância de toda a equipe estar alinhada nesse atendimento, porque não adianta você, João, diretor de atendimento, treinar a sua equipe, se eu no marketing não sei como
cuidar disso. Então, não é porque eu não sou do time de atendimento que eu não vou atender bem o cliente que me responde um e-mail marketing ou que entra em contato comigo no WhatsApp. O que eu faço no marketing é quando eu recebo, eu atendo ele no primeiro momento, eu falo que a gente vai resolver, mas olha, tem um time que vai cuidar disso para você, o seu gestor de atendimento é a Natália e ela vai te cuidar melhor. Mas eu, como primeiro contato, também tenho que estar pronta. O Gustavo também muitas vezes recebe esses contatos, o time de vendas. Então, eu acho que é legal todo mundo, né? O treinamento não vem só da sua equipe de atendimento, mas de toda a empresa. Exatamente. Um diferencial próprio da Edulogos é justamente realizar esse treinamento, não importa qual seja a área que a pessoa vai entrar num cargo dentro da empresa. Como Então, assim, João? Qual não seja a área? O TI vai, o cara desenvolvedor, o programador vai? sim, exatamente. Todo mundo, qualquer pessoa que entre dentro do Logos, não importa qual seja a área, se vai programar site, se vai fazer estratégia de marketing, se vai vender, se vai servir cafezinho pra gente. A pessoa vai passar por um treinamento com o time de atendimento, que é justamente para reforçar isso que a Teresa falou. Não importa que não seja a sua área que vai realizar aquele atendimento, você precisa saber falar com o cliente. Isso não serve só para o Logos, isso serve para literalmente qualquer empresa do planeta. Você precisa estar alinhado da maneira que você se porta com os seus clientes e todos os seus funcionários precisam conhecer isso. Isso é muito legal, porque a gente tem vários canais de atendimento, né, que caem direto no time de atendimento, que é no time do João lá. E a gente tem alguns outros canais que acabam não caindo no time do João, porque esses canais, para nós hoje, ainda não representam um fluxo tão grande de contato. Obviamente, se você for pensar num Bradesco, no Nubank, em empresas gigantescas, né, as redes sociais são atendidas pelo time de atendimento, e inclusive é um time premium de atendimento, né? Hoje, na Edulogos, o volume ainda é muito baixo, então a gente no time de marketing, né, Teresa, a gente acaba fazendo esse tipo de suporte. Então, vai variar, vai depender do volume que você vai ter. Se for um volume grande, você vai acabar passando para um time realmente que vai atender o cliente de cima a baixo. Lá a gente faz um filtro inicial no marketing, aí do marketing a gente passa, se for para vendas, ou se for para atendimento, para o time do João. E em relação à equipe, né? Lá na Edulogos, quantas pessoas a gente tem na equipe hoje? Então, são 3 gestores que cuidam desses projetos, como eu estava falando, você deu o exemplo até da Natália aí. São 3 pessoas que recebem qualquer projeto, qualquer cliente, na verdade, que entre com um projeto com a gente, para uma criação, junto com a Edulogos. E, além disso, tem eu na gestão. E aí, como você faz o treinamento da sua equipe? Existe alguma frequência específica a cada mês? Eu não sei. Como você garante que vocês estão todos sempre alinhados? Então, esse treinamento inicial que a gente faz nesse primeiro momento, eu acho que ele é o mais importante para todo e qualquer tipo de treinamento posterior que a gente acontece. Esse treinamento inicial, a pessoa, não só do atendimento, já abrindo para todo mundo, ela passa por esse fluxo de trabalho intenso como qualquer pessoa do time de atendimento. E lá ela consegue se desenvolver dentro dos nossos processos. O atendimento que a gente faz, ele é muito humano, só que ele também tem bastante processo. Todos esses processos são ensinados, a gente tem tutoriais que a gente repassa para todas essas pessoas que entram e as pessoas que continuam e que estão precisando daquele desenvolvimento. O próprio time desenvolve tutoriais e métodos de processo diferentes para a gente conseguir passar para as outras pessoas da empresa. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, a gente está sempre aprendendo um com o outro. Uma pessoa se destaca em determinado momento, em determinado processo que a gente tenta que essa pessoa literalmente ensine todos os outros a que consigam agir igual. Às vezes a gente faz até uma competição interna, uma competição saudável, né? De processo do A com o processo do B. Vamos ver o que funciona melhor. Exatamente. Como a gente tem esse atendimento mais humanizado, a gente acaba que, às vezes, algumas pessoas seguem um tipo de processo com algumas nuances diferentes e outros sigam com alguns detalhes diferenciados. A gente testa os dois e vê qual que é o melhor. Justamente depois da gente analisar esse tempinho onde os dois estão fazendo da forma que acharam melhor, a gente consegue identificar qual deu mais certo. Muito bom. O mais legal disso é que muitos dos nossos ouvintes, muitas pessoas que eu converso, acham que fazer teste AB você só pode fazer se tiver na internet, se tiver um site, se tiver alguma coisa online. E não, um teste AB você pode fazer igual a gente faz lá, com um script, com um texto, com um e-mail, né, com a forma de você falar, com a forma de você gerenciar uma crise com o cliente ou um cancelamento. Então você pode fazer teste AB diversas vezes, independente se você é online ou se você é offline. Então fica ligado nisso para você experimentar. Agora, obviamente, tem um período de tempo, né? Você fazer um teste AB, você tem um tempo pré-definido e 2 ações que vão ser, 2 ou mais ações, mas o ideal é ser 2,
para você poder acompanhar durante aquele tempo pré-definido e você verificar o que funciona melhor. A gente fez isso diversas vezes, né? O último foi qual, João? O último que a gente teve foi em novembro que aconteceu e foi por telefone, inclusive. Não teve nada online, foi literalmente conversar com o cliente e ver qual discurso ao telefone funcionava de forma melhor. Muito bom. E aí, pra gente medir isso, porque é importante também, pra ver se tá funcionando ou não, a gente entender que indicadores são os principais indicadores de um bom atendimento. Quais são, João? Como você vê isso? A Widologos, ela tem 3 indicadores de metas principais para o atendimento, só que para a gente medir a nossa qualidade, a gente usa basicamente 2. A nossa principal métrica de medir a satisfação dos nossos clientes é uma métrica que não foi criada pela Widologos, a gente adaptou essa métrica dentro da nossa empresa, que é chamada NPS. É o Net Promoter Score. Ele é basicamente, resumindo assim por alto, uma escala de satisfação que indica o quanto o cliente indicaria ao Widologos, especificamente, para qualquer pessoa, seja amigo ou familiar dela. A gente coloca 2 perguntas no final do processo para a pessoa, onde ela responde de 0 a 10 o quanto ela indicaria a gente e também pede para que ela justifique essa resposta. O NPS é um cálculo feito dentro da porcentagem das respostas positivas e negativas que a gente tem dentro dessa métrica toda. E junto com essa pergunta qualitativa, a gente consegue definir exatamente pontos de melhoria, como a gente até puxando um pouco daquele assunto do feedback negativo que a gente falou no começo, onde a gente pode melhorar para que aquele problema, caso seja uma nota negativa, consiga ser resolvido. Para quem não sabe, o NPS é uma evolução daquelas 5 estrelinhas lá que você marcava no final do atendimento. E a gente vai deixar aqui embaixo o link com o artigo do NPS, que foi desenvolvido em Harvard por estudantes, e hoje é utilizado por empresas gigantes ao redor do mundo e empresas pequenas também. Então, você pode utilizar no seu negócio físico ou digital. E isso é tão importante que a gente vai ter um episódio só para falar disso. A gente vai falar sobre feedback, como tratar, porque a outra etapa depois de você medir é você tratar, resolver os problemas. E a gente vai ter um episódio só para falar disso depois. O João vai contar pra gente também como a gente trata os feedbacks no Widologos e a gente vai dar algumas dicas também. E aí, além do NPS, o que mais você usa como indicador? A nossa segunda principal métrica em relação à satisfação do cliente é justamente a nossa taxa de churn, o nosso cancelamento. A Widologos, ela tem uma garantia de satisfação registrada em cartório, onde se você não gosta do nosso serviço, você tem até 30 dias para solicitar um cancelamento, caso você não esteja satisfeito, e receber o valor integral do que você contratou. A melhor métrica, acho que a mais prática de se medir em relação à satisfação do cliente é saber se o cliente está gostando do nosso trabalho e consequentemente, cancelando caso não esteja gostando. Acompanhar esse número de perto é saber se o cliente está ficando satisfeito ou não com o produto que a gente está conseguindo oferecer para ele. E eu consigo dizer até com orgulho que a gente está conseguindo manter o número de churn bem controlado nesses últimos tempos. A gente sempre teve isso maleável, só que depois dos nossos processos, que a gente começou efetivamente a fazer esses testes AB que a gente estava conversando, a gente alinhar os processos dentro da equipe, a gente conseguiu manter uma taxa de cancelamento muito boa. A gente também mede, que não necessariamente está ligado à satisfação do cliente, a nossa taxa de finalização. Como a gente vende projetos de criação de identidade gráfica, a gente quer que esses projetos sejam concluídos e que o cliente efetivamente escolha uma arte que a gente disponibiliza para ele dentro dos nossos designers participantes. A finalização ela é medida diretamente dos projetos que entraram nos últimos 30 dias e é exatamente uma métrica que a gente consegue ver se o cliente está botando a mão na massa para escolher uma arte eficaz dentro do que os designers apresentaram. Boa. Em episódios anteriores, a gente falou por alto sobre o OKR, e são esses 3 indicadores que o time de atendimento utiliza dentro do time de atendimento para medir se o time está evoluindo ou não. Então, são esses 3 pontos principais e que guiam o time se está indo bem ou se está indo mal. Uma coisa que é interessante é que um número ele contrapõe o outro, porque não adianta o cliente finalizar um projeto e ele dar um NPS baixo, que a gente vai ficar triste por isso, porque ele teve uma experiência ruim. Ou ele, pelo outro lado também, ele cancela, mas ele dá um NPS alto. Então a gente, por mais que ele não tenha gostado do serviço ou não tenha finalizado o projeto, na verdade, ele gostou do serviço, ele pode voltar. Então, uma métrica contrapõe a outra e você vai verificando se seu time, se seu processo de atendimento está atingindo os objetivos que você deseja. Exatamente. Existem outras métricas também, não necessariamente dentro das principais, São que você também complementares. consegue medir dentro do seu negócio.
Para negócios online, por exemplo, você consegue medir a taxa de resposta, a velocidade de resposta, quanto tempo está demorando um e-mail a ser respondido do que você recebe, por exemplo. Você consegue medir, se você tem um chat online, quanto tempo uma pessoa fica no chat até ter a sua dúvida sanada, por exemplo. Numa loja física, você consegue medir quanto tempo o cliente fica dentro da loja até efetuar uma venda. Então, são diversas métricas diferentes que não estão dentro dessas principais, mas são importantes de serem acompanhadas também. Para você, dentro do seu negócio, escolher qual métrica você vai utilizar, olha referências do mercado. Obviamente, a gente tem dezenas e dezenas de números que a gente pode optar por olhar, mas a gente tem esses 3 que são os 3 principais, e quando tem algum problema em um desses números, aí sim a gente entra nas métricas complementares para tentar entender aonde foi. É uma coisa do time inteiro? É uma coisa pontual? O que está acontecendo que essa pessoa está conseguindo chegar lá e as outras não? E a gente começa a ver as métricas complementares para tentar entender se o problema é pontual, se o problema é generalizado, ou qual é a forma que a gente vai resolver ele. E aí, se a gente pudesse, então, fechar, João e Gustavo, para fechar aqui o episódio de hoje, dando 5 dicas para o empreendedor que está começando. A gente, hoje, na Uido Logos, o nosso principal público é o pequeno e médio empreendedor. A realidade é que muita gente, às vezes, a empresa eu mesmo, né? Ou eu mesmo e o meu sócio, ou algumas pessoas também têm uma loja física e têm uma equipe grande. O que você acha que, para um empreendedor que quer proporcionar um bom atendimento para o cliente dele, quais são as dicas finais que você daria para ele? Dica número 1, prioritariamente, escute seu cliente. Eu acho que não tem como você começar a fazer um bom atendimento em qualquer segmento se você não escutar o seu cliente, tá? Essa é a dica número 1. Não existe mistério por trás dessa frase. O seu cliente está falando com você, você escuta. Porque ele é um cliente que se deu ao trabalho de ir lá falar com você, seja positivamente, seja negativamente. As coisas positivas têm que ser reforçadas e as negativas têm que ser consertadas. Passo número 1, dica prioritária, é escutar o seu cliente. Número 2, antecipa seus problemas. É muito importante que você, obviamente, escutando o que seu cliente está falando, você consiga resolver questões antes mesmo deles virarem problemas, tá? Então, se você consegue identificar dentro do seu processo como um todo, seja atendendo o cliente, seja vendendo um produto, o que pode ser melhorado, o que pode ser corrigido para que aquilo não vire um problema para o cliente. Você tem, por exemplo, um site que tem um link quebrado, corrija aquele link. O degrau de entrada da sua loja tá com algum problema, as pessoas estão tropeçando lá. Você tropeçou lá, você consegue corrigir para que aquilo não vire um problema maior para você. Isso, de observar o seu negócio, pode ser feito em qualquer segmento também. Seja você tendo um site para vender seus produtos, sendo você um prestador de serviço, para saber o que as pessoas estão achando do seu serviço, sendo você tendo uma loja para vender qualquer coisa. Antecipa seus problemas observando o seu negócio. Outra dica é você criar um sistema de autoridade dentro do seu negócio. Ou seja, cada pessoa dentro do seu negócio, ela pode responder ao cliente, dar uma posição ao cliente que vai trazer uma satisfação para ele. Pode até ser que aquela pessoa, naquele nível que ela está, de atendente ou de vendas, ela não vai conseguir definir o resultado final. Mas ela tem que ter autoridade suficiente para falar, olha, daqui a 2 horas eu vou te ligar com uma posição oficial da empresa. Então, crie sistemas de autoridade. De preferência, se o seu time puder responder e dar resposta, e dar o que vai acontecer, é o ideal. Lá na Uido Logos a gente tenta muito deixar o time com autoridade suficiente para resolver todo tipo de problema. Acho que muito raramente chega um problema grande que eu preciso, como fundador da empresa, eu preciso resolver. Porque o time tem autonomia para poder dar essa posição para o cliente, deixar o cliente mais feliz, mais satisfeito, né? Um problema não quer dizer que o cliente te odeia, quer dizer que ele tem um ponto que ele precisa ser resolvido. Então, você tornar isso algo menos desgastante é muito importante. Você assumir esse problema faz com que isso fique menos desgastante para o cliente. E aí eu ia entrar com a 4ª dica, que é capacitar a equipe, né? Acho que todo mundo tem que estar empoderado para atender bem. A pior coisa que eu acho que pode ter para um cliente é você receber, esse problema não é comigo, não. É com fulano, mas no final das contas, aqui nós 3, nós somos o Uido Logos, né? Então o cliente, ele não quer saber se ele tá falando com o João, com a Tereza ou com o Gustavo, ele tá falando com o Uido Logos. Então é importante que toda a equipe tenha essa consciência. E eu adicionaria também, para fechar, que é importante você pensar em surpreender. Então você antecipa, você cuida do processo, mas sempre você pensar como você pode surpreender seu cliente, até para que ele volte, para que ele
pense na sua marca quando ele pensa naquele serviço. Então, o que a gente quer como empresa de design gráfico é que a gente seja a primeira marca que venha na cabeça do cliente quando ele pensa em fazer uma logo, por exemplo. Então, para isso, a gente tem que pensar em surpreender ele, né? Eu posso até complementar com uma sexta dica. Dica bônus. Esteja presente. E quando eu digo presente, é presente em todos os lugares que o cliente está te procurando. Se o seu segmento está te procurando na internet, esteja presente na internet. Se o seu cliente está te procurando na loja física, esteja na loja física. É importante que você tenha acesso a todos os canais disponíveis para responder o seu cliente onde ele está te procurando. Tá? Senão todas as outras dicas vão por água abaixo. Seu cliente precisa ter resposta quando ele fala com você. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Mas a discussão não acaba por aqui, né, Tereza? A gente ainda tem mais conteúdo para vocês nas próximas semanas. O João vai continuar voltando aqui com a gente para dar mais dica de todo o processo de atendimento. Então, fiquem ligados que vem muita coisa boa. E quem quiser aprofundar um pouco mais, a gente tem um grupo no Telegram, onde a gente entra mais em alguns assuntos, manda o link de episódio, faz perguntas, faz interações com vocês. A gente vai começar a mandar mais vídeos exclusivos para vocês dentro do grupo do Telegram. Então, o link está aqui embaixo e também na bio da Widologos. E você pode seguir a gente nas redes sociais, @Widologos ou @Gustavo Mota Real. Para quem está ouvindo a gente, curtindo esse podcast no Spotify, não esqueça de clicar aqui no botãozinho de seguir. E se você estiver ouvindo no iTunes, deixe 5 estrelinhas e comente aqui o que você gostou, o que você não gostou. Galera do YouTube, do vídeo, também deixa aqui embaixo seus comentários. Compartilha, curte e segue a gente. Obrigada, pessoal. Semana que vem a gente está de volta. Valeu, João. Obrigado, gente. Obrigada.